Oi, pessoal. Chegamos ao quiz número 50. Vamos às nossas 20 perguntas de conhecimentos gerais. Boa sorte! Pergunta número 1. Quantas unidades tem uma grosa? 48, 96, 144 ou 288? Resposta: 144, equivalente a 12 dúzias, medida em desuso devido à predominância do sistema decimal. Pergunta número 2. Anvisa é uma agência reguladora da educação superior, da segurança nas estradas, do preço do combustível ou de medicamentos? Resposta: é uma agência reguladora de medicamentos. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pergunta número 3. Após derrotado, Napoleão Bonaparte passou seus últimos anos exilado na ilha de Santa Helena, na ilha de Elba, nas Ilhas Canárias ou na Sibéria? Resposta: Ilha de Santa Helena. Após fracassar na invasão da Rússia, foi exilado na ilha de Elba, de onde fugiu para reconquistar a França. Derrotado novamente, foi exilado na ilha de Santa Helena, onde morreu após 6 anos de exílio. Pergunta número 4. Numismática é a coleção de selos, de moedas, de quadros ou de objetos antigos? Resposta: moedas. Selos filatelia, quadros pinacoteca ou galeria, objetos antigos antiquário. Numismática é o estudo de moedas, cédulas e medalhas, mas o termo também é empregado para coleção. Pergunta número 5. Pracinha é o nome que se dá aos soldados. Opção 1, que foram promovidos. Opção 2, que seguem carreira. Opção 3, que combateram na Segunda Guerra. Opção 4, que ficaram na Europa após a guerra. Resposta: que combateram na Segunda Guerra. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi composta de 25 mil soldados, dos quais 450 morreram em combate e cerca de 3 mil ficaram feridos. Pergunta número 6. Silvicultura é o cultivo de florestas, hortaliças, cereais ou frutas? Resposta: florestas. A silvicultura visa restaurar e melhorar as florestas de forma consciente,
por meios naturais ou artificiais para atender às exigências do mercado. Pergunta número 7. Na década de 30, a Ação Integralista Brasileira adotou a saudação Paz e Amor, Salam Aleikum, Namastê ou Anauê. Resposta: Anauê. A saudação Anauê já havia sido usada nos anos 20 pelos escoteiros do Brasil. Sua origem é tupi. Pergunta número 8. A fascinação por fogo é chamada de fagomania, piromania, fogomania ou flagelomania. Resposta: piromania. É um desejo quase fora de controle que o indivíduo tem de provocar incêndios e ficar apreciando. Sente tristeza quando o fogo é apagado. Pergunta número 9. O nome do personagem Popeye é relacionado ao seu olho, à sua boca, ao seu cachimbo ou à sua força? Resposta: olho. Pop, estourar. Eye, olho. Popeye, olho estourado ou ainda olho arregalado. Note-se que Popeye tem um olho fechado e outro aberto. Pergunta número 10. Qual destes países tem 3 línguas oficiais? Bulgária, Chipre, Eslováquia ou Luxemburgo? Resposta: Luxemburgo. Francês, alemão e luxemburguês. A capital de Luxemburgo é Luxemburgo. Pergunta número 11. O que aconteceu com o casal de assaltantes Bonnie and Clyde? Opção 1. Morreram na cadeira elétrica. Opção 2. Foram condenados à prisão perpétua. Opção 3. Foram metralhados pela polícia. Opção 4. Cumpriram pena e tornaram-se religiosos. Resposta: opção 3. Foram metralhados pela polícia. O casal praticou inúmeros assaltos e alguns crimes de morte. A polícia os surpreendeu em uma estrada rural no Texas e cravejou o carro deles de balas num total de 130 projéteis. Era o ano de 1934. Pergunta número 12. Quanto tempo a Lua demora para completar todas as suas fases? 14 a 15 dias,
21 a 22 dias, 24 a 25 dias ou 29 a 30 dias. Resposta: 29 a 30 dias. São 4 fases: lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Cada fase dura de 7 a 8 dias. Pergunta número 13. Paroxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Resposta: penúltima. Exemplos: casaco, palavra. Algumas recebem acento dependendo de sua terminação. Exemplo: caráter, terminada em R. A regra inclui outras terminações para acentuar paroxítonas. Pergunta número 14. Quantos centímetros tem a medida pé? 29,48, 30,48, 31,48 ou 32,48? Resposta: 30,48. Portanto, se uma pessoa tem 1,70 m de altura, em países que usam pés como medida, ela terá aproximadamente 5,6 pés de altura. A parte fracionária é a medida em polegadas. Pergunta número 15. O símbolo do teatro é formado por duas máscaras rindo, duas máscaras chorando, uma rindo, a outra chorando, ou duas máscaras sem expressão alguma? Resposta: uma rindo, a outra chorando. Pergunta número 16. Na escala do pH, qual número indica o pH neutro? 3, 7, 9 ou 11? Resposta: 7. A escala vai de 0 a 14. Uma solução com pH abaixo de 7 é ácida. Acima de 7 é alcalina. Igual a 7 é neutra. Pergunta número 17. Na derrota de 7-1 para a Alemanha, quem era o goleiro do Brasil? Dida, Marcos, Júlio César ou Jefferson? Resposta: Júlio César. Após uma brilhante carreira com conquista de vários títulos, Júlio César aposentou-se como jogador em 2022 aos 38 anos. Pergunta número 18. Uma colher de sopa equivale a 5 ml, 10 ml, 15 ml ou 20 ml?
Resposta: 15 ml. Pergunta número 19. Qual é a capital do Afeganistão? Beirute, Cabul, Damasco ou Riad? Resposta: Cabul. O Afeganistão fica no centro da Ásia e sua capital, Cabul, é também capital da província de Cabul. A capital tem cerca de 3,5 milhões de habitantes. Pergunta número 20. De quantos números é composto o CPF? 10, 11, 12 ou 13? Resposta: 11. Os 8 primeiros dígitos formam o número definido pela Receita quando da inscrição. O 9º dígito define a região fiscal. O 10º dígito é o verificador dos 9 anteriores. O 11º dígito verifica os 9 anteriores a ele. Bem, por hoje é só, pessoal. Se gostou, deixe o seu like e não esqueça de fazer a sua inscrição, caso esteja interessado em fazer outros testes, para ser notificado sempre que aparecer um teste novo. Muito obrigado e até o próximo teste.